é sobre o átomo. Essa página da apostila em PDF. Vocês lembram o que é um átomo, pessoal? Tudo que existe no universo é feito de átomos, tá? A tabela periódica, todos os elementos da tabela periódica são átomos. Aqui não vai dar para vocês visualizarem bem, mas vocês têm essa tabela lá na apostila. Então, todos os elementos são átomos. Esse conteúdo de agora de química é sobre os átomos. Então, nós vamos relembrar o que é próton, o que é nêutron, o que é elétron, toda essa parte de átomos aqui. Então, vai ter uma imagem, primeiramente, sobre um átomo, onde um átomo, todos os elementos que estão da tabela periódica são átomos. Aqui é uma representação geral dos átomos, tá? Onde esse miolo nós chamamos de núcleo. No núcleo ficam o quê? Os nêutrons, nêutrons não têm carga, e os prótons, que têm cargas positivas. Começa com P de prótons, cargas positivas, tá? P de positivo aqui. Em volta do núcleo, nós temos a eletrosfera. O que é a eletrosfera? Todos esses círculos aqui em volta formam a eletrosfera. Na eletrosfera ficam os elétrons que têm cargas negativas, ok? Lembrando o que é um átomo. Então, não esqueçam de marcar no rascunho de vocês, no caderno, prótons, carga positiva, elétrons, cargas negativas. Um átomo é formado do quê? De núcleo, onde ficam os prótons e os nêutrons, e da eletrosfera, onde ficam os elétrons. Em volta do núcleo, nós podemos ter até 7 camadas, cada átomo, conforme a quantidade de elétrons que cada átomo possui. Então, onde que nós sabemos quanto cada átomo tem de elétrons? Na tabela periódica, demonstra lá, esses números que vem na tabela é a quantidade de elétrons. Por exemplo, o sódio, né, que é representado por Na, vou aumentar mais um pouquinho, ó. Ele tem 11 elétrons, então, será 11. E assim por diante, tem a distribuição de todos os elementos lá na tabela, quantidade de prótons e elétrons. Todos os átomos, eles têm na tabela periódica a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, por exemplo, o sódio, se ele tem 11 prótons, ele terá 11 elétrons. Por exemplo, o cálcio, se ele tem 20 prótons, ele tem 20 elétrons também, tá? Continuando aqui. Vocês não precisam decorar essas coisas de números da tabela. Essa parte aqui vocês vão utilizar na prova, que são as camadas, tá? O nível de energia dos átomos. Então, lembra, sabe esse desenho aqui? Esse desenho aqui todo bagunçado? Aqui ele está organizado. Cada camada possui uma quantidade máxima de elétrons. A camada K até Q, então os químicos denominaram de K até Q, ok? Onde a camada K pode ter até 2 elétrons, a L até 8, M 18, N 32, O 32 elétrons, P 18, Q 2. No dia da prova é só vocês olharem na tabela. Por exemplo, virar lá para vocês na prova. Qual que é a distribuição eletrônica do sódio que tem 11 elétrons? Será que vira a quantidade de elétrons? Se o sódio ele tem 11 elétrons, como que nós vamos distribuir esses 11 elétrons? Seguimos sempre a ordem da tabela. Pegamos todos os elementos da primeira camada, sempre começa da primeira camada. Camada K pode ter até 2 elétrons, então será K2. Em sequência, a camada L pode ter até 8 elétrons. Tem que pegar tudo. Eu não posso sair pegando um de cada camada, tem que pegar todos, tá? E o restante que falta sempre da próxima camada. L8, como fechou 10 aqui, falta 1. Então, da próxima camada, que é a camada M, pode ter até 18, mas eu só preciso de um elétron dessa camada. Então, a distribuição eletrônica do sódio, que tem 11 elétrons, ficará K2, L8, M1, fechando 11 elétrons aqui a soma. Será assim, terá uma alternativa para vocês estarem assinalando com essa resposta correta. Tranquilo aqui? Em sequência, pessoal, continuar aqui. Estará lá na apostila de vocês sobre o número atômico
que é denominado pela letra Z. O número atômico é também o número de prótons. Marquem lá na apostila de vocês. Tá? O número atômico é também chamado de número de prótons. Então, ou podemos chamar, pode vir nos exercícios, como número de prótons, que são as cargas positivas, certo? Ou como o número atômico indicado pela letra Z. É bem tranquilo o conteúdo, tá? Nós já vamos fazer as atividades. Então, daí tem um textinho explicando sobre isso, né? Número atômico é o número de prótons do núcleo de um átomo. No átomo normal, cuja carga elétrica é zero, porque a carga elétrica é zero? Que tem a mesma quantidade, né, na tabela periódica, tanto de cargas positivas quanto de negativas. Quando se diz que o átomo de sódio tem número atômico 11, isso quer dizer que no núcleo desse átomo existe 11 prótons. Lembra que eu falei? Se tem 11 prótons, terá 11 elétrons também. Nós vimos que ele tem 11 elétrons, então terá 11 prótons também, ok? Todos os elementos da tabela periódica têm a mesma quantidade de prótons e elétrons. Continuando aqui, o número de massa. A massa é indicada pela letra A. O que é a massa? A massa é o miolo do átomo, que é o núcleo, no caso, né? No núcleo nós temos o quê? Não é os prótons e os nêutrons? Então, para sabermos a massa de um átomo, nós vamos ter que somar os prótons e os nêutrons. Então, é indicado por a fórmula A igual a Z, que é Z a quantidade de prótons também, né? Mais N, que é a quantidade de nêutrons. Ou por A igual a P de prótons mais N, que é a quantidade de nêutrons. Eu uso nas atividades sempre P mais N, né? P já indica os prótons e N os nêutrons. Pessoal, se vocês estão enviando dúvidas lá, eu já vou responder, tá? Que eu estou com a apostila ampliada, não consigo visualizar agora, mas logo eu já respondo as dúvidas. Tem que finalizar a explicação, eu respondo as dúvidas de vocês. Continuando aqui, tem um exemplo que diz assim, ó. O átomo de sódio, ele tem 11 prótons, 12 nêutrons e 11 elétrons. Virá assim, tudo descrito na atividade. Você vai perguntar, qual que é o número atômico do átomo? O número atômico, né, indicado por Z, nessa atividade, é 11, porque número atômico é a quantidade de prótons. Qual que é o número de nêutrons? Está dizendo, tem 12 nêutrons, então é 12. E qual que é a massa, que é indicada por A massa? A massa não é somar só os prótons com os nêutrons? Então, a massa, só somar quanto que é 11 mais 12? É igual a 23. Pessoal, a massa é sempre o núcleo, tá? Nós não somamos os elétrons, porque os elétrons ficam na eletrosfera, ok? Continuando aqui. Tem a parte de cátions e ânions, para finalizarmos. Então, quando um átomo é chamado de cátion, quando um átomo é chamado de ânion. Quando os átomos eles cedem elétrons, então, o que acontece? Ele está doando carga negativa, ele vai transformar-se em um íon com carga positiva. O átomo, a partir do momento que ele recebe ou cede elétrons, nós chamamos ele de íon, tá? Então, esse átomo, ele está doando, cedendo, no caso, carga negativa, ele vai ficar com mais cargas positivas do que negativas. Nós chamamos esses átomos de cátion. Ânion é quando o átomo ele recebe elétrons. Se ele recebeu elétron, ele vai ficar com mais cargas negativas, porque elétrons são negativos. Nós chamamos de ânion quando tem mais cargas negativas e de cátion quando o átomo tem mais carga positiva, ok? Essa é a diferença de cátion e ânion. Essa parte aqui é sobre os elementos químicos, que eu vou simplificar ali nas atividades, tá? Com vocês. Depois tem uma questão resumida já sobre essa parte ali. Posso até começar por ela, que é a última questão, que está explicando ali naquela última parte do texto. Depois nós voltamos, tá? É a última questão, não é a última. É questão 15. Questão 15, vamos começar por ela, que diz assim, ó, sobre os elementos químicos é incorreto afirmar. Está pedindo para assinalarmos a alternativa incorreta. Então, pessoal, a maioria dos símbolos da tabela periódica é escrita com a primeira letra do nome do elemento, é verdadeiro. A maioria, não está dizendo todos, tá? Se analisarmos a tabela periódica, o que acontece? Ó, tem lá o hidrogênio, que é escrito com o primeiro nome, o lítio, que é Li, né?
o magnésio, que é Mg, mas não são todos. Ó. O potássio, a representação é K, então ela não é escrita com o primeiro nome, ok? Então, a maioria. Então, essa alternativa é correta, porque está dizendo a maioria, não está dizendo todos, é verdadeira. Vou colocar aqui V de verdadeiro. A questão B diz assim, ó, os elementos químicos estão em latim. Sim, eles estão em latim por quê? A C já responde isso, porque usam-se símbolos como forma de padronizar os elementos sem que haja problemas com as diferentes línguas. Essa tabela periódica é padrão, é utilizada em todas as línguas. Então, tanto a B quanto a C está correta aqui também. Coloque no V de verdadeiro, tanto na B quanto na C. E a errada é a letra D. Quando os elementos químicos estão listados numa tabela, eles estão em ordem alfabética. Está errada por quê? Tabela periódica não é em ordem alfabética, né? Podem perceber aqui, ela não é em ordem alfabética. Ela é conforme a quantidade de prótons e elétrons de cada átomo aqui representado. Então, virar um, depois do outro lado tem o 2, 3, 4, em sequência, né? Não é em ordem alfabética, ok? Deixando a D incorreta ali. Tranquilo aqui? Isso que estava dizendo naquele finalzinho ali do texto. Então, vamos começar lá desde a primeira questão. Eu vou arrumar aqui rapidinho a apostila, tá? Já vou ver as dúvidas de vocês, caso tenha lá nas mensagens. Não tem nenhuma dúvida ali ainda? Então tá. Pessoal, a primeira e a segunda questão não é questão do cronograma, tá? Não é questão que pode cair em prova, não está no cronograma, mas se quiserem anotar, a questão 1, a alternativa correta é A, e a questão 2 é a letra A também. Eu vou começar aqui pelas questões que estão no cronograma, que começa a partir da questão 3, ok? A questão 3 diz assim, o que é o número atômico Z? O que é, pessoal, o número atômico Z? Nós vimos na aula, letra A, B, C ou D, correta? Qual outro nome que nós podemos dar para o número atômico? Quem sabe me dizer? Lembra que eu mencionei com vocês? O número atômico é também o número de prótons, que é indicado pela letra Z, tá? Agora, química, lá na página 72 da apostila em PDF. O número atômico é indicado pela letra Z. A alternativa correta é a letra B, que também pode ser chamado de número de prótons. Isso, letra B. Alguém sabe me dizer qual que é a alternativa correta da 4? Quais que são as duas partes que constituem um átomo? Hein, pessoal? Nós temos uma parte ali que eu falei o nome para vocês, que fica o que? Os prótons e os nêutrons, e a outra parte onde fica os elétrons. Alguém lembra o nome dessas duas partes que constituem o átomo? É o núcleo e a eletrosfera, né? O núcleo, onde ficam os prótons e os nêutrons, que é o miolo, e a eletrosfera, onde ficam os elétrons, ok? Lembram? Essa parte aqui? Continuando, a questão 5. Quais são as 7 camadas de elétrons existentes em um átomo? As 7 camadas começa sempre pela camada K, em sequência até Q. São 7 no total. Então, é K, L, M, N, O, P e Q. Em ordem, fica a letra B. Aqui já é um resumo do conteúdo, tá, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, já vão perguntando. A 6, cuidado, porque tem que ser em ordem do que está pedindo. Primeiro pede carga elétrica negativa. Negativa é o quê? Elétron. Depois, positiva. Positiva é próton. Então, são características pertencentes, respectivamente, por causa de respectivamente tem que ser em ordem, tá? Negativa é elétron, positiva próton.
Essa questão é uma questão que, na prova, eles invertem, colocam aqui carga elétrica positiva primeiro e depois carga elétrica negativa. Então, cuidado, tá? Coloquem uma observação na apostila de vocês. Porque quando vocês vão olhar, é com consulta, né? Acaba errando por causa que eles trocam as palavras aqui na prova, tá? Sempre que tiver restritivamente, tem que ser em ordem do que o exercício está pedindo, ok? Daí fica 6, letra C. A questão 7. A distribuição eletrônica correta do elemento carbono. O carbono ele tem 6 elétrons. Qual que é a distribuição correta do carbono, pessoal? Qual letra é correta aqui? Se o carbono tem 6 elétrons, ficará como? K2, certo? E o restante da próxima camada L. L4, para fechar o 6 no caso, né? K2, L4, ok? A alternativa correta é a letra A. Tranquilo aqui? A questão 8, alguém sabe me dizer qual é a resposta correta? Vocês marcaram o que é Z, o que é A? Z é o número de prótons, né? E A é a massa, que é a soma dos prótons com os nêutrons. Então, se um átomo ele tem 15 prótons, Z é igual a 15. A única que pode ser, por enquanto, é ou a A ou a C, porque a B e a D está errado. E A é a soma dos prótons com os nêutrons, temos que somar. Quanto que é 15 mais 17? É 32, sendo a alternativa C correta, tá? Z é o número de prótons e A é a quantidade de prótons e nêutrons, que é a massa, né, que fica no núcleo. Tranquilo aqui? Em sequência, tem a questão 9. A questão 9, qual é a alternativa correta? A, B, C ou D? Já não tem tempo para vocês responderem. Uhum. Qual que é o símbolo que representa o número de prótons e a massa atômica dos elementos, pessoal? Hein? D, né, indica o quê? O número de prótons e a massa, né, que é a soma dos prótons com os nêutrons. Tranquilo até aqui, pessoal? Estão acompanhando? A questão 10. Sim? Ah, ok. No átomo de oxigênio existem 8 prótons e 8 nêutrons no núcleo. Qual que é o número da massa? A massa é sempre somar a quantidade de elementos do núcleo. Então, se tem 8 prótons e 8 nêutrons, é só somar. Quanto que é 8 mais 8? 8 mais 8 é 16. Isso, letra C. O mesmo, parabéns. A questão 11 diz assim, ó, definimos um átomo neutro como átomo em que? Quando um átomo é neutro? Então, ele é neutro quando tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, ok? A alternativa correta já é a letra A. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Para ser neutro, tem que ter a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Lembra que comentei com vocês? Na tabela periódica, todos os elementos têm carga zero, no caso neutro, tá? Porque tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Continuando lá, a questão 12. A 12 pede para nós assinalarmos verdadeiro ou falso aqui. A primeira.
todo átomo é naturalmente neutro, ou seja, ele possui o mesmo número de cargas positivas e negativas. Sim, todo átomo na tabela periódica ele é neutro. Nós vimos, né? Acabamos de ver novamente. Verdadeiro. A próxima. A diferença básica entre os átomos é a quantidade de nêutrons contida em seus núcleos. A diferença básica é somente a quantidade de nêutrons, pessoal. O que tem no núcleo? Não tem prótons? Então, não, né? Não é essa diferença, não é os nêutrons que diferenciam um átomo do outro, porque tem ainda os prótons, tem os elétrons, né? Então, essa alternativa é falsa. Próxima alternativa. A simbologia química descreve que o número atômico é simbolizado pela letra Z, verdadeiro, e o número de massa, ou peso atômico, pela letra A. Então, toda essa alternativa é verdadeira, coloque um AB de verdadeiro. E para finalizarmos, diz assim: a estrutura atômica do átomo descreve sempre um núcleo. No núcleo, nós temos apenas os prótons, pessoal. É apenas os prótons. No núcleo, nós não temos os prótons e nêutrons. Então, essa alternativa já está correta aqui, tá? E a eletrosfera onde circulam os elétrons. Está errada porque no núcleo nós temos os prótons e os nêutrons, ok? A alternativa correta é a letra A. Verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Letra A correta. A próxima questão, agora, questão 13. Quase finalizando, tá? Vai até 17 somente. Diz assim: quando o átomo ele ganha elétron, ele se torna um íon de carga e será denominado. Pessoal, nós vimos a parte de ânion e cátion. Claro, vocês têm anotação, podem estar olhando, mas para analisar a questão, aqui é bem tranquilo. Se ele ganha elétron, ele vai ficar com mais cargas negativas, certo? Então, ele se torna um íon de carga negativa, porque está ganhando carga negativa. E a única alternativa que tem negativa é a letra C. Podem fazer essa análise. Então, ele ganha mais cargas negativas. Quando tem mais cargas negativas, é chamado de ânion, ok? Ou olhar no resuminho de vocês. Quando tem mais cargas negativas é ânion, quando tem mais cargas positivas é cátion, tá? E a 14 é o inverso, ó. Quando um átomo ele perde elétrons. Se ele perde cargas negativas, ele ficará com mais cargas positivas, então ele vai se tornar um íon de carga positiva e será denominado cátion. Olhando nas alternativas, a única questão que tem positiva é a letra D, né? E responde ali, positiva cátion, e preenche ela toda corretamente. Ok aqui? A 15 nós já fizemos juntos. Agora a 16. Se um átomo ele possui 3 prótons, 4 nêutrons e 3 elétrons, está pedindo para assinalarmos a alternativa falsa, tá? Cuidado quando pede a falsa, para não errar isso na apostila na hora de fazer a prova com pressa, no caso ali. No caso, na hora da prova, né? Não errar essa parte de falso e verdadeiro. Continuando aqui. Letra A é verdadeiro ou falso? Seu número atômico é 3. É verdadeiro, por quê? Se tem 3 prótons, o número atômico é 3, certo? Então, essa não é a falsa. A B. A massa desse átomo é praticamente... A massa do átomo é somarmos 3 prótons com 4 nêutrons? Sim, né? A massa não é indicado por A, que é igual a P mais N? Então, está correto. A massa do átomo é somar os prótons com os nêutrons. Verdadeira também. A C diz assim: existem 10 partículas no núcleo desse átomo. Pessoal, nós acabamos de ver que no núcleo tem prótons e nêutrons, os elétrons não ficam no núcleo. Então, cuidado aqui com a pegadinha da questão. Tá? É só somar 3 com 4. Se somar com outros 3 elétrons, fecha 10, mas os elétrons ficam na eletrosfera e não no núcleo. Deixando essa questão 16 aqui, a letra C, que é a falsa, que vocês precisam assinalar, tá? E a letra D é verdadeira, o átomo tem carga zero. Por que ele tem carga zero? Porque tem a mesma quantidade de cargas positivas e a mesma quantidade de cargas negativas. Então, a única falsa é a letra C. Tranquilo aqui? A questão 17 é da mesma maneira, está pedindo para assinalarmos a questão falsa.
tá? Então, qual que é a questão falsa aqui? A, B, C ou D? A letra A diz assim: o seu número atômico é Z26. Se o exercício está dizendo que tem 26 prótons, o número atômico é também número de prótons, né? Que é indicado pela letra Z aqui, que é igual a 26. Está correto, ok? Letra B. Esse átomo, na realidade, é um cátion. Quando que é cátion? Quando tem mais cargas positivas do que negativas. Então, também é verdadeiro. A letra C. No seu núcleo existem 79 partículas. Então, o mesmo erro da 16 é a falsa, a 17, que é a letra C falsa. Por quê? No núcleo, nós só temos prótons e nêutrons. Os elétrons ficam na eletrosfera. Então, se somarmos 26 com 30, a resposta correta seria 56 e não 79. Então, por isso que a C é falsa. Tranquilo? E a letra D, o seu número de cargas negativas é 23 elétrons. É verdadeiro porque tem 23 elétrons, né? E os elétrons são as cargas negativas. Pessoal, entenderam essa questão 16 e 17 aqui? Senão eu refaço elas. Sempre cai na prova, tá? Preciso saber se vocês entenderam. Tem que entender porque, como tem números, o que acontece? Quando tem números, é que nem matemática, né? Trocou um número. Então, trocou um número, vocês precisam entender aqui o que, que deixa a questão errada. No exercício no caso, na prova, se cair aqui 23 prótons, no caso, 30 nêutrons e 20 elétrons, vocês vão ter que saber aqui. Se fosse 23 aqui, no caso, no núcleo existiria quanto? 30 mais 23, né? E também não 79, deixando a alternativa correta. Então, são essas as dicas aqui dessa parte, tá?